Romanos 9, de 1 a 6. Quantos aqui estão dispostos a chorar com Deus? É a pergunta que eu faço. Quando eu me deparo com este texto de Romanos, penso nas coisas que me entristecem e, constrangido, eu percebo que a tristeza angustiante que me assalta dificilmente tem a incredulidade da minha nação, a incredulidade da minha etnia, ou até mesmo a incredulidade daqueles que participam da mesma religião que eu, como o principal motivo. Então, ser parecido com Jesus é o meu alvo, mas não consigo ser, ao menos, como Paulo. Versículo 3 de Romanos 9, quem pode ler aí, por favor? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, nós observamos aqui o seguinte: Paulo, ele está disposto a ser maldito, amaldiçoado, perdido, para que o seu povo seja salvo. E aí eu olho para uma situação dessa, assim, eu vejo que parece que, embora me entristeça ver as pessoas perdidas, mas de alguma forma eu acabo me deparando com a minha realidade de assim, se eu fosse melhor, se eu fosse mais dedicado, se eu fosse mais consagrado, se eu fosse mais alguma coisa, talvez algumas coisas seriam diferentes. E aí você percebe que Paulo tem esse desespero. Paulo tem essa coisa do tipo, olha, se eu pudesse, eu seria até anátema, eu seria até amaldiçoado para ver os judeus sendo salvos. Olha o desejo dele, olha o interesse dele. Embora Israel fosse uma nação especial, porque deles é a adoção, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, deles são as alianças, deles é a concessão da lei, deles é a adoração no templo, deles são as promessas. Então, de Israel vieram os patriarcas, de Israel veio Jesus o Salvador. Entretanto, embora eles fossem isso tudo, não creram no mistério revelado de Deus em Cristo, o Verbo encarnado. Vamos lá para versículo 4 e 5, o que diz? São israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e às promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todo sempre e amém. Então a gente observa que é o seguinte: eles aqui estão numa situação em que eles tinham tudo para ser salvos, mas optaram por não crer no mistério revelado, por não crer nesse mistério que é Deus em Cristo, o Verbo encarnado. Diante desta constatação, Paulo explica a rejeição de muitos judeus ao Evangelho, apesar de tantas promessas e de tantas manifestações divinas em favor de seus compatriotas judeus. Por isso, Paulo faz distinção de uns israelitas e outros, afirmando que nem todos que estão entre o povo de Deus pertencem ao povo de Deus. Versículo 6, quem pode ler, por favor? Não pensamos que a palavra de Deus há de falhar, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então nós observamos aqui que o fato do cara ser judeu não quer dizer que ele seja circuncidado de coração, só quer dizer que ele nasceu naquela etnia, naquele povo. Então Paulo deixa muito claro que, olha, existem judeus que creram no mistério revelado, existem judeus que abraçaram o Evangelho de Jesus Cristo, existem judeus que receberam a nova vida em Jesus, e existem aqueles que parecem ser povo de Deus, mas não são. Palavras de Paulo. Diante desta constatação, John MacArthur falou alguma coisa aí, Fernando, para a gente? Eu vi que você está olhando. Não, estou O versículo, né? Ah, pensei que era uma carta. Então,
Diante desta constatação, já li essa parte. Então, pastor, explica esse 5 aí, mais ou menos, o versículo 5. Sim, deles são os patriarcas, dos judeus são os patriarcas. José, Jacó, Abraão, Isaac, parará. E também deles descendem o Cristo, porque Jesus era judeu. Exatamente, do Cristo segundo a carne, obviamente, filho de Maria. O qual, esse Jesus que nasceu dele segundo a carne, é sobre todos, não vamos esquecer, ressurreto, glorificado, reinando, certo? Soberano, sobre todos. Deus bendito. Está falando aqui da divindade de Jesus. Deus bendito não só hoje, mas para todos sempre. Só não entendi só o início. Sim. Ah, tá. Que ele está dizendo quem é Jesus aqui. E aí a gente termina com uma pergunta: será que há entre nós alguém para chorar com Deus diante de um quadro tão triste, sabendo que há pessoas morrendo, há pessoas sem salvação, há pessoas rejeitando o Evangelho e, consequentemente, rejeitando uma eternidade com Deus? Pastor, eu digo que é o seguinte: isso não depende da gente, não, depende da gente diretamente. Nosso dever é falar do amor de Deus. Agora, se eles vão crer ou não, nós acabamos de estudar ali, né? Aquele que chamou também justificou, e é esse que glorificou. Nós temos que almoçar, abre o olho que o negócio vai pegar. Segura aí, ó. Só Cristo salva por liberta. E se eles vão crer ou não. Mas eu não sei se dá para você perceber que a gente está num ponto que não está todo mundo tendo uma mensagem, né? Por exemplo, a gente não está fazendo aquela propaganda agressiva do reino de Deus. A gente muitas vezes está fazendo uma propaganda das coisas erradas na igreja. A gente está fazendo uma propaganda, né, do pecado dos irmãos na internet. A gente, por exemplo, está fazendo uma propaganda de uma vida confortável, como se assim, você não precisa trabalhar não, você aceita Jesus que vai ficar rico, entendeu? Tá dando para entender? E assim, agora quando você fala assim, vamos para a rua, fulano não vai, Beltrano não vai, feriadão, vamos fazer um trabalho para botar as pessoas, trazer as pessoas para a igreja, casa de praia, não sei o que lá, percebe? Ou seja, a gente não está com esse desespero de salvação de almas. Você pode até falar por si, mas eu não estou falando por você, eu estou falando pelo contexto dos evangélicos do Brasil no dia de hoje. De repente a pessoa que, por exemplo, se a pessoa chamar, a pessoa acha que não está preparada naquele momento. Mas eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, por exemplo, vamos lá, você pode não estar preparado para algo de repente grandioso, mas para falar o seguinte: olha, eu entreguei minha vida a Cristo e eu, a partir daquele dia, eu sei que eu vou viver para sempre com Deus. Você quer experimentar isso também? Assim, a pessoa não falou sobre Agostinho, Paul Tillich, o Tomás de Aquino. Tipo assim, por exemplo, eu sou pastor, né? Sou pastor, então, vamos ter um evangelismo. Aí, se o senhor convida algum irmãozinho para poder ir, aí o irmão não se sente preparado para aquele momento ali. Então, mas eu não sei se dá para perceber. Você frequenta a igreja há mais de 20 anos. A igreja nesses mais de 20 anos já fez ar livre. A igreja nesses mais de 20 anos já distribuiu folheto. A igreja nesses mais de 20 anos já fez culto evangelístico. A igreja nesses mais de 20 anos já teve pregação evangelística. Assim, alguém dizer que não sabe fazer absolutamente nada, por exemplo, um novo convertido que não passou por nada disso, se tu chamar ele vai. É incrível isso. O crente que está lá há 30 anos vai vir com um monte de argumento. O novo convertido, Marco, não sei quem são. Tem muitas pessoas que têm medo, pastor. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo.
Não, mas na boa, pra mim o cara que tem 20, 30 anos da igreja, pra mim me dá mais dor de cabeça do que o novo convertido. O que acontece, por exemplo, tô falando sério, diante de Deus, você vai ensinar alguém que já acha que sabe tudo? O novo convertido te vê como o pastor que vai ensiná-lo, entende? Aí nesse caso, a respeito disso, por exemplo, olha como é que são as coisas. Vamos lá, beleza. Você evangelizou o cara lá na boca, o cara aceitou Jesus. Se você falar com ele assim, cara, olha só, você vai comigo lá no movimento para chamar os seus colegas para ter 10 minutos só de palavra? Pô, ele acerta com todo mundo lá, geral e tudo, se ele tiver conceito, né? Pô, fulano, olha só, eu tô aqui, né, com o pastor Robson e tudo tal, ele quer dar a palavra para vocês, só que eu não conheço vocês, queria saber se vocês aceitam. Geralmente, dificilmente, na minha experiência de evangelização, eu cheguei perto de alguém do movimento, os manos de peça lá, e eu falei, pô, cara, posso falar uma coisa aqui de Jesus para vocês? Claro, irmão. E eu já passei por situações de passar direto e falar assim, pô, irmão, não vai dar um folheto pra gente não? Tô falando sério, experiência minha, dos outros eu não sei, entende? Então o que acontece? Você chega num cara desse e fala assim, cara, me leva lá, agora, pastor Robson, vamos lá. O novo convertido é diferente, cara. Por quê? Porque ele está com aquela chama acesa, entende? Está arriscado, por exemplo, a ex-amante do cara chegar e ele evangelizar a mulher chorando a aceitar Jesus. Por quê? Porque ele passou por um processo de libertação, de transformação, que ele quer que todo mundo receba. O membro da igreja não, o membro da igreja está assim, quanto foi esse ventilador? Essa tinta dessa parede, quem escolheu essa cor dessa tinta dessa parede? Cara, eu não consigo entender um negócio desse. Ô, pastor, o pastor estava inspirado, falou pra caramba. A nossa lá, pastor, tá na igreja, toda de preto. Aham. Entendeu? Pastor. É uma tendência nova. Deu uma confusão aí. Aham. A metade da belezinha falou que não, a metade sim, mas mesmo assim, fui batendo uma pedra, pintar a igreja todinha de preto. E assim. Eu acho que aí, não tem nada a ver, cara, mas muitas pessoas. Sim. O que acontece é que é o seguinte, por exemplo, a gente, eu vou tentar ir e voltar, né? Por exemplo, a questão da parede preta é uma questão técnica. Por exemplo, se eu estou aqui na frente, gente, eu não estou defendendo parede preta, estou só comentando. Aí acontece, por exemplo, se eu estou aqui à frente e a parede é preta, vai ficar mais fácil vocês olharem para mim do que para o fio da guitarra, os fios pendurados no microfone, o instrumento ali não sei onde, o cara que está vindo montar as coisas, o fulano do som que veio dar uma assistência. Por quê? Porque o fundo preto vai ressaltar mais quem está falando, quem está cantando, quem está tocando, e não as coisas do background, digamos assim. Essa é a situação. Estou falando no aspecto técnico. Quanto à questão espiritual, cor é tudo cor. Se a parede é branca, se ela é amarela, se ela é azul, se ela é vermelha, se ela é preta, é cor. Não tem negócio de assim, é preto, tem diabo, é branco, tem Deus, não tem nada a ver isso. Entende? A parte que para mim é importante é a comunhão da igreja. Ter uma igreja dividida por causa de cor de parede, para mim não é interessante. Eu daria toda essa explicação que eu dei, mas a gente sabe que crente velho está preocupado com essas coisas, não está preocupado com o maconheiro lá na rua, não está. Mas aí depois todo mundo aceitou de boa. Por isso que muitas vezes tem liderança que pega o pulso, bate na mesa e vai. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o povo meio que assim, reclama, mas até aceita. A questão é se as pessoas-chave estão contigo. Aí já facilita um pouco o trabalho. Mas aí já é uma questão política, não é a minha praia, e eu também não quero aprender essas coisas não. Talvez por isso, né, que eu estou demorando até meu camarada amarelo. Então nesse caso, a respeito desse assunto, não esqueça da minha esposa, por tua causa, que eu não ganho presente caro. Então aí, em relação a isso, observa bem, a gente olha para cá e verifica que assim, Deus está vendo a humanidade se perdendo. Cadê a gente para isso? Aí alguém vai dizer assim, o cara não está preparado. Vai preparar um curso de evangelismo para ver quem vai. Aí vai todo mundo para o curso, dá a tarefa para ver quem faz.
Entende? Vamos fazer experiência de rua, vem quem vai contigo. Aí depois todo mundo diz que, não estou preparado, não sei o que, não sei o que lá. Não, cara, a questão é que você tem que botar a mão na massa. Você aprendeu na autoescola, faz isso, faz aquilo outro. Se você não botar a mão no volante, se você não sentir o peso do pedal, não tem como, cara. Se você não passar aquela pressão na rua, vai. Por exemplo, eu hoje dirigindo, eu meto o pé. Minha esposa me chamava de tartaruguinha. Agora ela fica assim, vai devagar, olha aí, passou de 80, passou de 100, não sei o que lá. Mas o que? Teoria e prática. Mas eu tinha o que? Interesse. Eu queria. Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem há de por nós? Aí o cara fala: eis-me aqui, envia o outro ali. Quem quer chorar com Deus?